Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pod Safra, o podcast oficial do Rally da Safra. E eu começo o episódio de hoje já com o mate na mão aqui, em homenagem aos meus amigos do Rio Grande do Sul. Semana passada eu estive lá na Expo Direto, feira sensacional. Então, em homenagem ao Rio Grande. E também aqui, muito bem acompanhado, meus dois amigos aqui, Valmir Assarice, coordenador técnico do Rally da Safra, e também aqui Gildomar Lindemann, que nosso coordenador aqui de campo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Chegou a hora de tomar um mate junto mais uma vez, Deixa eu tomar enquanto eu falo aqui, senão vai esfriar na minha mão aqui. Muito bem, o programa de hoje, vamos tentar falar um pouco sobre as atualizações do Rally das últimas semanas. De fato, essa última semana do Rally, nós percorremos de norte a sul, né? Eu estive no Rio Grande do Sul, Valmir fez Maranhão, Piauí, Tocantins, e Gildomar percorreu Minas, né, Gil? Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal. Sei lá, se a gente juntar toda a nossa rodada dessa última semana, deve ter dado aí uns 5 mil quilômetros só em uma semana, né? Você fez uns 2, você fez mais, sei lá quantos. Mais 3. E eu só para sair daqui até Passo Fundo, não me toque voltar também, deu mais uma pernada. Então é isso aí, né? Essas semanas do Rally são muito intensas. A gente tem algumas semanas 3 equipes rodando em conjunto, né? Então é uma galera que está viajando no campo, muita informação. Mas o que é bom, né? É bom que a gente traz aqui muito dados para vocês, traz aí conhecimento das regiões. É um pouco do nosso objetivo com o Rally, estar no campo e conseguindo trazer o retrato dessa safra brasileira. Vamos falar então um pouquinho sobre essa safra? Bora. Bom, antes de começar, deixa eu terminar meu mate aqui. Então aí, Gil. Agora sim. Antes de começar, então, eu queria fazer aqui os agradecimentos aos nossos patrocinadores que estão com a gente esse ano. BASF, Credense, Soitec, também com a gente OCP Brasil, Santander, Biotrop, JDT Seguros e Serasa Experian. Meu muito obrigado aí a todos os nossos patrocinadores, que são eles aqui que permitem que a gente esteja no campo e aqui realizando esse Pod Safra. Então, com isso, Pod Safra está no ar. Para você que está acompanhando o Rally da Safra a cada quilômetro, a cada amostra, em cada uma das regiões que a gente está percorrendo, você já sabe, né, que todo mês a gente tem aqui, seleciona os nossos principais seguidores, os mais assíduos, e a gente elege aqui o embaixador do mês do Rally. E todo mês um dos nossos patrocinadores é responsável por fazer esse anúncio, é responsável pelos prêmios. E nesse mês o prêmio de embaixador é da Biotrop. Vocês estão vendo aqui, já tem uma série de brindes aqui da Biotrop, um carregado fone, de brinde um caderno também, mais um copinho Stanley. Então tem bastante coisa aqui, tá bem legal. E eu chamo aqui o nosso amigo Rangel para fazer o anúncio então do embaixador desse mês. Olá, eu sou o Rogério Rangel, diretor de marketing da Biotrop. Eu estou aqui para anunciar hoje os embaixadores no mês de fevereiro do Rally da Safra. Gostaria de parabenizar aqui o Volney Grava e o Ivan Bruxelli. Bom, obrigado por acompanhar, por divulgar nossa iniciativa. Bom, é um prazer da Biotrop estar junto com a AgroConsult nesse Rally da Safra 2024. E vocês vão receber o kit completo, tá, do Rally da Safra e um brinde especial da Biotrop. Continue acompanhando, né, o Rally, continue divulgando e nos ajudando aí nessa grande desafio de fazer o levantamento aí dos resultados de soja e de milho de 2024. Obrigado, um grande abraço. Valeu, Rogério, obrigado aí pela tua participação, obrigado pelos prêmios e parabéns aí ao Vonei, o Ivan Bruxelli, o Ivan mesmo, que é um velho conhecido nosso aqui, parceirão do Rally, tá sempre muito ativo, então acho que é muito merecido os seus prêmios. E, Rogério, eu tenho participado das feiras aí do Agro, estive lá na Show Rural, também agora na Expo Direto, participei no stand de vocês aí, fazendo um bate-papo com os produtores e aproveito para parabenizar o trabalho que vocês têm feito. Muito legal ver essa revolução que os biológicos estão realizando no agro brasileiro e o interesse do produtor, né, de buscar os produtos, seja para economizar ou até mesmo para ser mais eficiente, também com uma pegada mais sustentável. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E aí, pessoal, vocês ganharam um brinde desses aqui também?
Ainda não. A gente está na fila aqui, é uma disputa interna que a gente está esperando a nossa vez, André. Pois é, e é injusto, né? Porque os dois que mais aparecem nas redes sociais... A gente grava vídeo de são noite. vocês dois, né, cara? Vocês estão gravando vídeo demais, cara, por toda a região. E tem ficado muito legal os vídeos de vocês, com uma pegada bastante técnica aí, trazendo informações. Então, quem não está acompanhando essa pegada aí, esses vídeos, corre lá, cara. Tem muita informação boa, relatos de cada uma das regiões. Muito bacana esses vídeos que você mostrou agora, o potencial do noroeste de Minas. O Valmir também trouxe bastante a realidade aí do Mapito. Tá bacana, mas ó, quem sabe vocês conseguem ganhar o prêmio do próximo mês. E próximo mês, o prêmio de embaixador é um oferecimento da JDT Seguros. E eu chamo aqui o Antônio Viana, que é head comercial da JDT, para fazer esse anúncio aqui pra gente. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Antônio Viana, sou head comercial da JDT Seguros. Estou invadindo o Pod Safra de hoje para compartilhar uma novidade muito especial, comemorar 16 anos da nossa empresa. E para isso, nesse mês, o Rally da Safra é um oferecimento da JDT Seguros. Os embaixadores selecionados pela equipe do Rally serão presenteados com um kit muito legal, camiseta, boné, caneta do Rally, além de um presente muito especial que nós da JDT daremos para você. E não esqueçam, para participar é muito simples. É só curtir, comentar e compartilhar os conteúdos publicados pelo Rally da Safra em todas as redes sociais. Quanto mais você participar, mais chance terá de ser selecionado. E lembre-se também de seguir as nossas redes sociais. Trazemos muito conteúdo interessante sobre o universo do agronegócio dos seguros para vocês. Boa sorte a todos e uma boa viagem para o Brasil que produz. Muito bom, Antônio. Obrigado aí pela sua participação. Tá aí o convite, então, para vocês participarem das redes sociais do Rally da Safra. É fácil de encontrar, @Rally da Safra. E é só interagir para você concorrer a esses prêmios aqui, ó. Tem um cooler, tem garrafa, boné, tem um monte de coisa aí. Bem legal. E parabéns pelos 16 anos aí da JDT. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco então do que a gente viu ao longo dessas últimas 2 semanas. Bora, vamos lá. Valeu, Galdério, valeu, Tchê. E eu queria começar com o Valmir. Valmir, conta pra gente por onde você esteve essas últimas semanas. André, a gente rodou o Tocantins, né? A gente passou por algumas regiões do Tocantins, passamos pelo todo o sul do Maranhão até a gente e o sul do Piauí, até entregarmos o carro para a próxima equipe lá na Bahia. Tava lá você, tava o Pereira, eu vi também, tava a Luana e mais esse que é o Lucas do Serasa, né? Experian. Legal. E Valmir, 9 dias de viagem, o quê? Uns 2.000 quilômetros? Passou um pouquinho, André, um pouquinho acima de 2.000 quilômetros ali, bastante chuva, bastante estrada de terra, foi uma boa viagem, rally, bem divertido. Rally raiz, né? Rally é assim, né, cara? Com exceção de algumas estradas que para mim foi, desde o ano passado, já está implementando o asfalto, a Transcerrado totalmente asfaltada esse ano, pedagiada, muito boa o asfalto, a gente encurtou bastante um dos dias lá, ficou bem mais tranquilo de fazer a rota. Não, e é bacana essa região, eu gosto de viajar muito pelo Maranhão, pelo Mapito ali, porque primeiro você tem umas paisagens muito bonitas, né? O terreno é muito recortado por serras, então você entra numa serra, sai, vai para outra, então tem alguns lugares muito bonitos lá mesmo para conhecer, apesar de ser mais difícil, né? Mas acho que é bastante prazeroso essa viagem. Ô Valmir, vamos falar então um pouco da condição das lavouras, né? Esse é um ano de El Niño, a gente já falou bastante sobre isso daí. E padrão do El Niño, né, é a gente ter chuva e excesso no sul do Brasil. E quando a gente olha para o norte e nordeste do Brasil, teoricamente o comportamento aí é de falta de chuva. E na verdade foi o que aconteceu, né? Se a gente olhar setembro, outubro, novembro, foram meses bastante secos. Todo o Maranhão, Piauí, Tocantins, a gente falou muito sobre isso daqui nos nossos lançamentos aqui, nos nossos números iniciais do Rally, e as nossas estimativas também já traziam aqui uma visão mais pessimista, vamos dizer assim, para as condições de lavoura. A gente falou aqui no inicial uma produtividade para um Mapito de 55,5 sacos, se eu não me engano, é isso daí sim, contra 61,2 da temporada anterior. Agora, no campo, e a gente acompanhando um pouco das condições, a gente vê que o plantio foi mais tardio, mas um plantio que de uma certa forma foi beneficiado pelas chuvas, né? Dá pra gente dizer que o El Niño acabou em dezembro, que janeiro, fevereiro a gente voltou a ter um regime de chuvas, vamos dizer, normal para a região? André, a chuva foi bastante regular nesse início, como você comentou.
A gente observa bastante stand falhado, bastante falha no stand, que vem comprometendo o potencial de algumas lavouras. Mas de forma geral, a chuva de janeiro, fevereiro e agora a chuva de março tem contribuído sim para uma melhora significativa dos três estados. Vamos separar aqui por estados, então. Vamos começar pelo Maranhão. Sul do Maranhão, que tem aqui já talvez é um estado, é um dos mais consolidados, 3 estados aí. Tem regiões, inclusive, de áreas de algodão, milho, safrinha, vem se consolidando. Qual foi a tua impressão no estado, no sul do Maranhão? André, E daí estamos falando de Balsas, estamos falando de Riachão, né? Taço Fragoso, as principais regiões ali, né? Exato, Serra do Penitente ali também. A gente fez uma boa varredura na região ali, andamos todas as estradas possíveis ali, a gente ficou mais dias esse ano também no rally, para a gente capturar essa quebra de safra, essa movimentação, né, que a gente teve sobre esse El Niño. E o Maranhão nos surpreendeu positivamente. Ele tem sim tem uma perda em relação ao ano passado, mas o resultado final que a gente está acabando de tabular é uma surpresa positiva para o estado. Mesma coisa, podemos falar do Piauí e Tocantins? André, a gente tem que dividir aí. O Tocantins, pra gente, eu acho que ele vem um degrau abaixo, assim. Ele é o estado que estava mais manchado, lavouras muito irregulares. As lavouras precoces é o estado mais avançado, mais precoce dos outros dois, e é onde tem maiores perdas. Então o Tocantins ele está levemente abaixo da nossa expectativa, e o Piauí é o mais atrasado de todos. Mas se a gente tiver uma boa chuva, como mostra a previsão em março, eu acho que a gente pode ter uma surpresa bastante positiva para o estado. Agora, é importante também a gente pontuar a respeito do Tocantins, porque no Tocantins existe uma irregularidade em termos de condição, né, de solo, condição de clima gigantesca, né? Uma coisa é a gente falar de Campos Lindos, que é uma situação muito semelhante ali à região da Batavo, do sul do Maranhão. Outra coisa é a gente falar de Gurupi, falar da região de Peixes, Lagoa da Confusão, que é outro perfil de produção também. Então, assim, eu acho que o Tocantins é um dos estados mais difíceis de fazer avaliação, não é mesmo? Ele encontra muitas realidades diferentes, né? Então a gente encontra... E áreas pequenas também, né? Então... Exato. A gente observou um fato que chama bastante atenção na nossa viagem, foi novas aberturas. A gente viu novas aberturas no Tocantins, novas aberturas no Piauí, novas aberturas no Maranhão também. Mas como você disse, o Tocantins ele tem várias situações no estado. E aí esse ano, conforme as chuvas foram mais irregulares, as situações ainda se agravaram. Tem para tudo. Tem soja ruim, tem soja boa. Na média, ela é um pouco abaixo do que foi o ano passado e é um pouquinho abaixo da nossa expectativa inicial. Condição fitossanitária das lavouras, Valmir, alguma ressalva? A gente vinha falando bastante do Centro-Oeste, né? Presença de mosca branca, de percevejo, alguma coisa diferente lá? André, não. O que chama atenção é a quantidade mesmo de excesso de percevejo, uma quantidade acima do normal de percevejo e também a mosca branca. Acho que não é uma realidade só do Mato Grosso, não é uma realidade só do Tocantins, do Maranhão e do Piauí, acho que também em Minas, viu? Mesma coisa? Minas, Goiás, o PADEF, assim, o produtor tem investido nos biológicos, como você comentou no início do programa, mas ainda assim a autoinfestação ela está gigante, né? Um dos temas, André, que a gente mais escutou é que tem uma autoinfestação e meio que acabou o produto esse ano, está faltando produto para aplicações, então é uma coisa que chama atenção principalmente para essa soja mais tardia. Essa é a agricultura brasileira, né? Cheia de desafios. Cada ano exatamente. Desafio novo. Mas antes de a gente entrar então na equipe do Gildomar aqui, que percorreu Minas Gerais, Valmir, tua impressão final a respeito desses 3 estados? Ainda não entramos na Bahia, né? Quer dizer, entramos, mas não realizamos todas as avaliações lá ainda. Essa equipe dessa semana, né? Isso. Que começa a fazer avaliação na Bahia. Tua impressão, Valmir, pior do que o ano passado, sem sombra de dúvidas, mas melhor ou pior do que a gente vinha estimando? Um pouco melhor, André. A gente tem um viés positivo principalmente para o Maranhão nesse momento. O Piauí precisa confirmar as chuvas e o Tocantins levemente abaixo. Então, no geral dos 3 estados, um pouco acima. Muito bem, eu já começo com a mesma pergunta para você, então, Gil. Vamos inverter aqui. Minas, é melhor ou pior do que o ano passado? E também ainda, melhor ou pior do que a gente vinha falando até então? Daí depois a gente entra no bate-papo aí da região. Curto e grosso. É melhor. As duas regiões. Tanto no Noroeste como o Triângulo,
são melhores do que a gente imaginava, do que a gente saiu, né, na expectativa inicial. Ainda um pouco abaixo do ano passado, né? Ano passado foi um ano muito bom, mas certamente... No passado 65,3, né? Esse Exato. ano a gente está falando de 57 de média, que é o nosso número que a gente vem trabalhando até então. Isso aí. Mas, Gil, conta pra gente então, como é que foi essa rodada? De onde vocês saíram? Onde é que vocês chegaram? Por onde que vocês passaram? Fala aí. Maravilha. Eu tinha acabado de sair do Tocantins, umas 2 semanas atrás, também tinha feito essa região. Você emendou a equipe agora não, né? Não, o carro ficou parado lá com a Janaíne fazendo toda a região ali do PADEF, né? E aí deixou o carro em Brasília e eu voltei para lá para continuar a missão. Pra quem não acompanha, né? Emendar a equipe, né? Emendar a equipe é sempre uma loucura aqui. Pra quem não conhece as falas do Rally, mas geralmente a gente acaba montando os nossos roteiros, né? Pra você começar a próxima equipe onde acabou a anterior. E geralmente nossas equipes têm lá 7 dias, né? Mais ou menos 7 dias cada uma das equipes. E daí a gente acabou uma, começa outra. Geralmente a gente troca a maior parte da equipe, mas tem uns mais guerreiros que continuam, 2, 3 equipes. A gente até tem que trazer o Gerson aqui, né? Que esse ano, acho que ele emendou umas 3 equipes direto, né? O que mais rodou esse Na verdade, ano. emendou 2 meses direto viajando. O Gelson, a gente contratou ele em janeiro, mas ele veio conhecer o escritório na semana passada, né? Semana passada só. Quinta-feira. É bom, já começa aprendendo cada uma das regiões. Conhecendo o Brasil mesmo que produz. Mas fala aí, Gil, de onde vocês saíram então? Isso, nós saímos de Brasília, aí rodamos ali mais um entorno do PADEF, né? E entramos na região noroeste de Minas. Fizemos toda aquela região de Unai, Paracatu, Cristalina. Fizemos também o leste do Goiás, Catalão. E aí finalizamos no Triângulo. Então, Uberaba, Berlândia, né, e Araguari. Região importante, né, de produção agrícola. Exato. Agora, se pegar em termos dessas 2 principais regiões de Minas, né, o Triângulo e o Noroeste, o Triângulo é uma safra mais adiantada, né, do que do Noroeste de Minas. Sim, o Triângulo plantou um pouco mais cedo, né, em consequência disso tem uma área colhida maior também. E aí o Noroeste de Minas junto com o leste do Goiás demorou a chover. Choveu um pouquinho mais tarde. É uma região mas tradicionalmente já é mais tardia também, né? Já é mais tardia, né? Tem muita área irrigada lá, inclusive foi, né, motivo de muitos vídeos que a gente trouxe aí falando sobre o aumento da área irrigada, não só em Cristalina, como Paracatu, Unai, tá? Uma expressividade muito grande. Muito pela produção de semente também, né? Sim. Região importante de produção de semente. E nós encontramos, Deco, assim, uma condição melhor daquilo que nós tínhamos saído daqui do escritório, né? Uma visão, principalmente quando a gente colocou a avaliação no campo e percebemos um peso de grão. É isso que eu ia perguntar, Gil, porque a gente fala assim, encontramos uma situação melhor. Como que a gente mede isso? Explica pro pessoal, né? Como que a gente consegue enxergar isso no campo? Os nossos indicadores, né, de produtividade, principalmente os nossos componentes de rendimento, nós vamos a campo avaliar stand. Então a gente tem que entender qual é o stand por hectare, a gente precisa entender qual é o número de grãos por metro quadrado ou por hectare, mas tem aquele fator que a gente só consegue medir colocando, né, a avaliação no campo, coletando a amostra, vamos medir, fazendo peso e umidade. E quando a gente foi para Minas Gerais, a gente sabia que tinha uma lavoura que foi bem estabelecida, embora foi mais tardia, só que quando a gente foi avaliar o peso de grão, o Valmir comentou inclusive, não está faltando chuva, né? Todo dia chovia à noite nas regiões que a gente foi avaliar, então até mesmo aquela lavoura tardia, que estava fora do pivô, um peso muito bom. Acho que é isso, né, Gil? Que chama atenção na nossa safra, André. Essas lavouras tardias, que a gente tinha sido mais cauteloso nas estimativas, é o mesmo cenário, né, Gil? Para a parte de Minas, é o mesmo cenário para a parte do Maranhão, para o Piauí, e talvez é o mesmo cenário que a nossa equipe vai encontrar na Bahia nessa semana, André. Essas lavouras tardias que saíram um pouquinho do calendário normal, inicialmente a gente colocou uma penalização e ela tem entregado até mais do que a gente esperava. Que bom, né? Que bom que estão entregando mais. Porque essas lavouras mais tardias, de uma certa maneira, elas estão fugindo também do fotoperíodo ideal, né? Então, perde de um lado, mas está ganhando no outro por conta de condição de umidade. Agora, para não ficar a dúvida para o pessoal que está nos acompanhando aqui, o que é um peso de grão bom, um PMG bom? O que a gente considera? Conta aí, pessoal. André, normalmente a média nacional, ela dá em torno de 150 gramas.
150 gramas. Um bom peso quando começa a passar de 170, 180 gramas. Aí a variedade ela começa a se destacar perante as outras, né? E é isso que a gente tem encontrado, pesos acima de 165 gramas de forma geral em todos essas variedades mais tardias. É engraçado, né? Eu lembro da gente conversar sobre isso das primeiras rodadas do Rally, né? A gente tava falando peso de grão de 120, 130. Soja precoce. Um peso muito baixo. Olha só a diferença que a gente está vendo agora no campo, né? A gente encontrou algumas lavouras com acima de 200. Não é raro, né? 200, 210, 225 foi o nosso recorde que a gente encontrou na nossa equipe. Claro, tem genética por trás, mas sem chuva, rapaz, não adianta. Não tem milagre que resolva, né? Acho que um fato que chama atenção, André, para colaborar, a gente pegava algumas plantas e eu vi alguns vídeos do Gil, o terço inferior bastante afetado, com vagens abortadas, não tinha grãos. Mas a parte do meio da planta para cima, ela compensou nas vagens, nos grãos e o peso. E nessas lavouras que o peso fez toda a diferença. Ô Gil, como é que tá a colheita em Minas? Já chegou uns 40%? Chegou. O pivô está praticamente todo colhido, né? Então, bastante colhido, o milho já está quase todo plantado. Mas quando a gente pega o sequeiro, está mais ou menos nessa casa aí, 35%, 40% chegando nessa semana aí. Mesma coisa, noroeste pro Triângulo? Não, Triângulo mais adiantado. Triângulo está mais adiantado, né? Agora, o Goiás sim, o leste do Goiás está bem parecido com o noroeste de Minas. E no Mapito, Valmir, não chega aos 40 ainda não, né? Tá próximo disso se a gente fizer a média dos estados, né? Se a gente pensar no Piauí abaixo, bem abaixo disso, se a gente pensar o Maranhão praticamente isso e o Tocantins acima. Muito bem, então uma rodada positiva, vamos dizer assim, né? Em termos de avaliação das lavouras, né? Acho que é bom, né? Porque de fato a gente vinha bastante assustado aí com os efeitos do El Niño, os efeitos e toda essa irregularidade na produção. Não dá para negar, existe uma quebra de produção, os números são abaixo, sim, do ano passado, mas é bom saber que essa rodada final do Rally aí, né, tá trazendo aí bons resultados, né, notícias positivas. Espero que ainda chova bem ao longo do mês de março para confirmar esses resultados aí que ficarem abertos do Piauí. Muito bem. Bom, essa semana eu também estive lá na Expo Direto, a feira estava maravilhosa, estava linda, estive lá na segunda e terça-feira. Segunda-feira bastante chuva, inclusive passei frio lá no Rio Grande do Sul. E daí você vai lá de um stand para outro, você não quer parar, né, debaixo de chuva, mas não tirou o brilho da feira, não. E na terça-feira, de fato, já abriu o sol. A gente participou lá do Fórum Nacional da Soja, tivemos uma discussão muito legal junto aí com as principais entidades do setor, né, sobre os desafios que estão por vir. Fizemos aí uma série de palestras e bate-papo com produtores nos stands dos nossos patrocinadores, e eu vou falar para vocês que eu saí com uma visão bem otimista também dos resultados do estado. É engraçado que eu fui de carro, né? Então rodei bastante o estado nessa semana, e engraçado que as lavouras parece que estão todas no mesmo estágio de desenvolvimento. E quando chegarem, né, que vai começar agora a colher as próximas 2 semanas aí, vai chegar tudo junto. Mas as lavouras são bonitas. Estão muito bonitas as lavouras, com potencial, acho que bastante interessante. A única preocupação é com ferrugem. De fato, muito produtor indo para a 6ª aplicação de fungicida para tentar manter esse potencial produtivo. E foi algo que a gente conversou muito lá. De a importância também de você não abandonar a lavoura, né, nesse terço final aí. A importância de você conseguir fazer mais uma aplicação para manter justamente peso de grão, né? Que ferrugem tira bastante peso de grãos. Sorrateiramente ela tira muito peso de grãos, né? E no Rio Grande do Sul tem aquele detalhe da soja mais tardia, né, Valmir? Soja de janeiro, né? Soja safrinha, que também é uma área considerável que precisa estar bem protegida aí para não perder a produtividade. A gente vai entrar no Rio Grande do Sul somente na última semana de março, né, com as equipes do Rally. Inclusive dia 27 de março a gente vai fazer o nosso evento de fechamento da etapa soja. Deixo o convite para vocês aqui. O link para inscrição vai estar em todas as nossas plataformas. E a gente vai trazer aqui uma visão mais atualizada aqui. É o fechamento da etapa soja, né? Mas na verdade a gente nunca para de atualizar. Só que a gente ainda vai estar rodando no Rio Grande do Sul, né? Naquela semana a gente vai rodar em abril
a gente roda ainda a metade sul do Rio Grande do Sul e o pessoal fala lá, eu conversando com eles, falava assim, vai ter muita colheita em abril. O pessoal fala que até a maior parte da colheita vai estar concentrada ao longo do mês de abril. Então precisamos dessas rodadas para a gente fechar os números do Rio Grande do Sul, mas eu saí bem impressionado e eu acho que os produtores que participaram do evento também traziam essa visão de que, André, cara, as lavouras são boas, tem potencial interessante, lavouras iniciais de novo perderam mais com aquela condição de muita chuva, mas... E teve algumas regiões que passaram por aquela seca ali, de uns 20, 25 dias, né? Foi. Mas a gente sabe que a soja no vegetativo, ela recupera bem, né, Valmir? Ela recupera, ela é bem resiliente, né? Ela apresenta bons resultados. Há 2 rally atrás, a gente começou falando disso, né, André? Que as chuvas, quando elas são no limite, a gente tem a possibilidade de ter uma quebra de safra ou uma safra muito boa. E vamos torcer para o Rio Grande do Sul ter essa safra muito boa, né? E eu queria deixar aqui o meu parabéns aí para toda a Cotrijal, para a organização aí, um grande abraço aí a toda a diretoria que nos recebeu muito bem lá também, pela feira, que estava linda. Nossa, 500 estandes, mais de 370 mil pessoas passaram pela feira ao longo daquela semana e foi legal a gente compartilhar aqueles momentos lá com os produtores e também aproveitar para avisar que no dia 17 de abril o Rally da Safra já vai estar fazendo a etapa de visitas, né? Que é a equipe de visitas, que a gente visita os produtores, daí a gente deixa de ir para o campo e começa mais a fazer essa rodada mais qualitativa, né? A gente vai estar lá na região e vamos fazer um evento lá em Não Me Toque, junto com a Cotrijal. Então, os produtores já marquem na agenda aí também, que der um momento também de interação, um momento que a gente consegue falar um pouco de mercado também. Então, fica aqui o convite para todos vocês. Bom, o que temos essa semana então? 2 equipes? Mais 2 equipes. A gente tem uma equipe que vai fazer o oeste da Bahia e uma outra equipe que a gente vai passar por São Paulo e vamos passar pela região dos Campos Gerais do Paraná também. Pois é, daí aqui sim eu acho que a gente vai ver umas condições mais difíceis, né? Em termos de desenvolvimento, tanto em São Paulo quanto o Paraná também, que era uma região que a gente imaginava que teria um potencial maior. Bom, não vou adiantar porque a gente não foi lá ainda, mas que sofreu bastante agora nesse final de desenvolvimento, né? Sem dúvida, André. Eu acho que a gente está coletando os dados também no nosso levantamento quinzenal aqui. E o Paraná, ele tem de todos os tipos, né? Tem o Paraná que foi bem, o Paraná que não foi bem. A gente vai encontrar diversos casos durante a semana. E semana que vem nós estaremos também em Lucas do Rio Verde, na feira lá da Show Safra. Show Safra, também com participação nos stands dos nossos patrocinadores. Então, quem tiver pela feira, procura lá, tanto no stand da Bafo, da Biotrop, a gente tem feito algumas interações. É você que vai? Vai ser o Adriano Loturco e também o Ângelo Hilário, que vão estar lá. E aí, mais algum recado? Acho que a princípio é isso, André. Eu acho que só uma última coisa, eu acho que é importante, né? Você chamou atenção para a ferrugem no Rio Grande do Sul e a gente deixa essa atenção também para a mosca branca na parte mais tardia de Minas, do Mapitobá, né? A gente viu que alguns produtores têm relatado, né, Gil, 5, 7 sacos a menos da expectativa. O peso de grão tem sido o principal fator, né, que ela tem roubado. E agora tem gente reclamando de mosca branca até no milho. Então, realmente, a praga está incomodando o produtor. E você me lembrou de uma coisa, o Gildomar, que eu até ia perguntar para o Valmir a respeito da evolução do plantio do milho segunda safra lá, principalmente no Maranhão. Como é que você viu essa rodada aí? André, ela tem uma redução forte em relação à safra... Diária, né? Uma redução diária em relação à safra passada. Como já mostrava as nossas expectativas, mas toda a soja que a gente já viu colhida, a gente viu plantada. Então, inicialmente... Então, é bem provável que a gente tenha uma implantação ainda dentro de um calendário ideal. Sim. Uma boa parte das lavouras já estava plantada, já estava recebendo adubação de cobertura, tá com uma boa expectativa inicial para os estados, mas tem essa redução diária. Muito bem, estaremos acompanhando aí também a condição das lavouras de milho na segunda etapa também do Rally da Safra. Bom, então assim a gente chega ao fim de mais uma edição aqui do Pod Safra. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Gildomar e do Valmir, os caras que trazem toda a visão técnica de cada uma das regiões. Infelizmente esse ano eu não estou sujando muito minhas botinas, apesar que sujei bastante. As 2 feiras que eu fui, choveu demais, rapaz, então deu para sujar sim
as botinas. E a gente se vê agora, então, no dia 27 de março, que a gente faz um evento aqui de fechamento de cada uma das regiões. Vamos estruturar toda uma apresentação para vocês. Vamos trazer os novos números. Por enquanto, nosso número permanece aí nos 152,2 milhões de toneladas. E no dia 27 a gente faz essa atualização. Ok? Acompanha a gente, então. Esse episódio vai estar disponível também nas plataformas aí do YouTube, do Facebook, também no Spotify. Dá para fazer download e assistir ele quando você quiser. Grande abraço, pessoal!